seletividade alimentar infantil. Um tema que, para muitas famílias, transforma as refeições numa verdadeira batalha. Gera uma frustração, uma preocupação que são enormes. Mas e se a nossa abordagem a isto tudo estiver, no fundo, errada? Pois é, frescura é a palavra que se ouve imenso, quase como um carimbo. Uma forma de simplificar, mas que acaba por esconder uma realidade muito, muito mais complexa por detrás da recusa em comer. Ok, vamos parar um pouco aqui. E se olhássemos para isto de outra forma? Em vez de ser um ato de teimosia, uma birra, e se for um mecanismo de proteção? Uma resposta do próprio cérebro? Vamos lá mergulhar nesta perspectiva que tem por base a ciência. Porque a neurociência mostra-nos exatamente isso. Não se trata de uma escolha de comportamento, mas sim de uma resposta biológica mesmo. O cérebro da criança está literalmente a tentar defender-se de algo que percepciona como uma ameaça. E este ponto é absolutamente crucial. Ninguém nasce com isto. A seletividade alimentar não é um traço de personalidade. É algo que se aprende, que se desenvolve. É um mecanismo de proteção que o cérebro cria depois de ter associado certas experiências alimentares a algo negativo. E olhem só para a variedade de gatilhos que podem ligar este alarme no cérebro. Não estamos a falar só do sabor. Pode ser uma textura que é demasiado intensa, um cheiro muito forte, ou até a pressão que se senta à mesa para comer. Qualquer uma destas coisas pode ser suficiente para o cérebro dizer: opa, perigo. É mesmo importante perceber que a seletividade pode ter dois caminhos. Pode ser só uma fase, algo típico do desenvolvimento que, com a abordagem certa, se ultrapassa. Ou, se for mal gerida, pode tornar-se algo persistente, crónico, e aí sim ter um impacto a longo prazo na saúde e no bem-estar da criança. E agora vamos a um ponto que muitas vezes passa despercebido: o papel do adulto. O clima emocional que nós, adultos, criamos à mesa é absolutamente crítico em todo este processo. E aqui entra este conceito que é fundamental, a corregulação emocional. Pensem assim, o cérebro de uma criança ainda está a aprender a gerir as suas próprias emoções, a acalmar-se, e para isso usa o sistema nervoso do adulto como uma espécie de guia, um espelho. Se o adulto está calmo, a mensagem é de segurança. Se o adulto está tenso, a mensagem é de perigo. E não nos podemos iludir, as crianças são verdadeiros radares para a comunicação não verbal. Elas leem na nossa atenção, na expressão facial, na postura, no tom de voz, até no ritmo da nossa respiração. O cérebro delas capta todos estes sinais de forma quase instantânea. E é aqui que se cria um ciclo vicioso terrível. A nossa própria ansiedade, a nossa preocupação sobre se a criança come ou não, acaba, sem querer, por confirmar o medo dela. Estamos basicamente a enviar um sinal ao cérebro dela que diz: sim, de facto, há aqui um problema, esta refeição é perigosa. Isso, claro, só piora a recusa. Então, como é que se quebra este ciclo? Bom, a resposta pode estar num protocolo neuroemocional, um trabalho desenvolvido por Djanira Montalvão da Luz, que propõe uma mudança radical: tirar o foco da comida e colocá-lo na segurança emocional. E este plano mostra o caminho. Reparem bem onde é que tudo começa. Passo número 1, a autorregulação dos adultos. A ideia central e genial deste protocolo de Djanira Montalvão da Luz é que a segurança não se cria só à mesa, cria-se ao longo do dia inteiro. Por exemplo, sugere-se começar amanhã com uma atividade de conexão e terminar o dia com uma técnica chamada contentor da preocupação, onde a criança pode simbolicamente arrumar as suas ansiedades antes de dormir. Só depois é que se olha para a história alimentar, se procura entender a origem dos medos, para então se começar a reconstruir a segurança à mesa. O foco é sempre o sentir, não o comer. Esta abordagem, que está no coração do trabalho do Djanira Montalvão da Luz, é uma fusão brilhante entre neurociência e uma enorme compaixão. Trata-se de olhar para a alimentação não como uma tarefa, mas como uma experiência sensorial e emocional completa. Portanto, em resumo, a grande solução passa por uma mudança fundamental de mentalidade. É preciso abandonar a luta de poder, a pressão para comer e, em vez disso, focarmos-nos em construir uma relação de segurança e conexão. Este é o verdadeiro objetivo. A meta não é ganhar a batalha da colherada, é criar tantas experiências positivas, neutras e seguras à volta da comida, que o cérebro da criança possa, aos poucos, desligar o alarme e começar a reescrever as suas memórias sobre o ato de comer. E termino com esta reflexão. Pensem nisto. Numa próxima refeição, como seria se o foco principal não fosse o que está no prato, mas sim a partilha, a calma, a conversa? Que diferença que isso faria para o cérebro de uma criança que, neste momento, sente a comida como uma ameaça? A resposta pode mudar tudo.